Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jairton. Essa aula é para os alunos do oitavo ano A, mas quem for de outra turma e quiser assistir pode ficar à vontade, mas especialmente para o oitavo ano A, a gente vai estudar Revolução Industrial, páginas 84 até a 90 do livro, um assunto maravilhoso da gente trabalhar. É em sala de aula e no ensino online também, mas é maravilhoso, pessoal, esse assunto, que a gente aprende muito como é que a sociedade se comporta dentro da Revolução Industrial. Então, vamos dar início à nossa aula. Primeiramente, a gente vai dar ênfase à questão do trabalhador dentro da Revolução Industrial, como ele se comportava e como ele foi importante para o quê? Para criar revoltas dentro dessa revolução. Você que está em casa, preste muita atenção, pessoal, que esse assunto, eu gosto muito dele. Primeiramente, vou baixar aqui o quadrinho que eu acabei de baixar, porque a explicação, nota 1000. Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção das mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção, pessoal, acontecia pelo modo de produção manufatureiro. Isto é um modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Aí você diz, professor, que danado é isso? Pessoal, presta atenção. A manufatura era mais o quê? Mais o pessoal trabalhando à mão, mais o trabalho artesanal, aquele trabalho bem rústico, bem antigo. Ou seja, as pessoas costuravam à mão, produziam roupas à mão. Com o advento da Revolução Industrial, começaram a chegar o quê? Máquinas. Então, aquela manufatura, que significa que trabalho mais à mão, foi substituído por máquina. Então, vamos supor, se o homem produzia uma camisa a cada 10 minutos, costurando com calminha, uma máquina produzia o que? 5, 10 a cada minuto. Um exemplo que eu estou dando, tá certo, pessoal? Então as máquinas tiveram essa importância para a Revolução Industrial, porque subiu o nível de produção. Mas também com a maquinofatura não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores. Aí começa o primeiro ponto negativo, que começa uma pequena demissão. E especialistas para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas, conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Veja aí, primeiro ponto negativo da Revolução Industrial é que as pessoas começaram a perder empregos com o surgimento da maquinofatura. A maquinofatura facilitou tanto o trabalho, pessoal, que o quê? Que os empresários, os donos das empresas, viu que a máquina sozinha já fazia o trabalho de 2, 3 pessoas. Então eles deu o quê? Diminuíam a folha de salário daquela empresa para que, para que eles tivessem lucros maiores. E os trabalhadores, e muitas vezes, trabalhavam em condições precárias, mediante tudo isso. Além do baixo salário, pessoal, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante. Extenuante é o que? Significa muito alta, muito exaustiva. Nas indústrias inglesas, que foi um dos berços da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho, pessoal, costumava ser de 16 horas. Preste atenção, 16 horas. Durante essas 16 horas, você só tinha 30 minutos para uma pausa para o almoço. Vamos supor que você está trabalhando durante as 16 horas, pausou, tocava o sininho, hora do almoço. Você só tinha 30 minutos, pessoal. Veja bem, um dia todinho tem o quê? 24 horas. Se você trabalha 16 horas, você só fica com o quê? Você só fica com 8. Matemática simples, você só fica com 8 para descanso. Durante esses 8, você lá na fábrica, durante as 16 horas, você só tem 30 minutos para você almoçar e tirar algum tipo de descanso. Então, aquela jornada de trabalho, pessoal, deixava o trabalhador exausto. Isso era todo santo dia. Ele tinha que trabalhar 16 horas diárias para ter um salário baixinho, inadequado, que pouco às vezes dava até para sobreviver. Aí eu trago uma imagem para vocês de como é que era essa pausa para o almoço, pessoal. Veja aí. Era tipo uma correria. Você só tem 30 minutos. Abriu sua marmitinha, o que tinha trago de casa, comia. Muitas vezes aquela comida estava fria, todo mundo junto, sem ter padrões de higiene mínimos, ou seja, as pessoas não tinham nem tempo às vezes para pensar de lavar as mãos ou fazer algum procedimento para ajudar na sua alimentação. Então era assim uma imagem que retratava a forma como as pessoas se alimentavam durante a pausa do almoço. Aí
Essa situação todinha, pessoal, é importante para o início dos sindicatos. Essa situação degradante, pessoal, fez com que os trabalhadores se mobilizassem pouco a pouco contra seus patrões. Isso levou à criação de organizações de trabalhadores, mais conhecidas no Brasil como sindicatos, mas lá fora, mais precisamente na Inglaterra, eles são chamados de trade union, que são os trabalhadores exigiam as melhores condições salariais e redução dessa jornada exaustiva de trabalho, porque era muito cansativa. Então, eram assim que esses sindicatos lutavam, pessoal. Eles não tinham a doçura de chegar e dizer: ei, por favor, baixe a jornada de trabalho que a gente não aguenta, até porque os empresários nem ligavam, estavam nem aí para aquela condição, porque eles sabiam que as pessoas precisavam, então eles diziam: vamos oferecer pouco e as pessoas vão vir trabalhar porque elas necessitam. Se elas não vierem trabalhar, pedir demissão, vão morrer de fome, vão ficar devendo impostos. Então, os sindicatos diziam às pessoas: vamos lá, vamos reivindicar os nossos direitos. Tá aí a imagem mostrando as pessoas indo para batalhar mesmo. Aí começou a ter início de resultado. Por quê? A mobilização dos trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. A pressão exercida pelos trabalhadores dava-se principalmente por meio da greve. Uma das melhorias mais sensíveis conquistadas pelos trabalhadores foi a redução da jornada de trabalho para 10 horas. Olha aí, a coisa já começou a melhorar. Uma coisa que era 16 caiu para 10, ou seja, agora as pessoas teriam um tempinho a mais de descanso e umas condições até melhor de sobrevivência. Mas, veja, qual foi o meio que sindicatos descobriram? Um meio que é utilizado até hoje, que a gente conhece por greve. A greve hoje não é ilegal, a greve é legal. Então, o que é que as pessoas diziam? Se a gente não for trabalhar, não vai ter produto. Então, o que é que o empresário, o dono da fábrica pensava? Se não tiver trabalhador, a máquina não vai operar sozinha. Eu não vou ter material para vender. Eu não vou ter o quê? Dinheiro. Então, se não tivesse trabalhador, não tinha produção. Então, o empresário era o quê? Refém da greve. Ou ele fazia como os sindicatos pediam, ou acabava com a sua produção. Agora com você, pessoal. Eu quero que vocês façam uma leitura da página 84 até 90, calma, tranquila. Se precisar, fichem o conteúdo e respondam a atividade que eu postei no material, tá? Se sentirem dúvidas, retornem esse vídeo desde o começo ou então entrem em contato comigo no privado, para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Então, bons estudos, até a próxima aula, fiquem em casa e fiquem com Deus e bons estudos. Valeu, pessoal!